hoje. Me deu um pouco de indisposição de ir até lá. Para não dizer preguiça. Para não dizer. Usar essa agora. Eu também. Entendeu? Gostaram? João, capítulo 6, versículo 39. A gente vai ver aqui em João o escritor usando exatamente essas palavras. Escateemera, que significa último dia. Escateemera. João capítulo 6, versículo 39. Qual a versão? Oi? A versão da Bíblia? A que eu uso aqui no estudo é NAA. Esse ano, né? Que ano passado eu usava NVT. O ano que vem, sabe-se lá Deus, talvez eu vou usar a mensagem. Tô doida para comprar essa Bíblia. Vocês já ouviram falar dessa Bíblia, a mensagem? Não. Não é para qualquer um não, porque ela é pesada. Uma versão pesadíssima. Mais do que o King James. João 6, 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Escateemera. Aqui é usada essa expressão, que fala de escatologia, né? Fala de últimos dias, de tempos finais. Agora vamos no 7, 37. Também é... não vai dar não para vocês ficarem brincando de carrinho aqui dentro. Viu, Levi? Levi, dá não, faz barulho, atrapalha. Brinca ali, ó, debaixo do telhado ali fora, mas não vai para fora do telhado. Não pegar sereno, que aí não faz muito barulho. 7:37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui já não é escatológico, aqui está falando de fim de festa, mas também é a mesma expressão, escateemera. Então vamos ter a expressão escatais emerais, que são últimos dias. Aí aqui todas remetem para a primeira e a segunda vinda de Jesus. Vocês sabem que Jesus vai ter primeira e segunda vinda, né? Vai ter a primeira vinda, mas isso vai dentro da corrente teológica de cada um, tá? A gente vai, no decorrer do tempo, estudando para ver qual que você, lendo a escritura, você fala assim, não, realmente essa corrente aqui, ela se encaixa mais para o meu entendimento, né? A gente costuma dizer, as pessoas que estudam sobre isso, que independente se você é de um lado ou de outro, que a grande questão entre os cristãos é, você é arminiano ou você é calvinista? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Os arminianos e calvinistas. A gente costuma dizer que independente se é calvino ou se é o armínio, é que todos são de Deus e vão para o céu, né? Mas a diferença é que a própria Bíblia fala, Jesus vem primeiro, arrebata a igreja para o céu. Nessa corrente teológica, que é aqui eu sou mais propensa a estar, vem o milênio, né? Acontece o milênio, depois Jesus volta a segunda vez, onde é o juízo final. Ele vai botar os pés na terra. Na primeira ele não põe os pés na terra, na segunda ele põe os pés na terra. Aí acontece a grande batalha do Armagedon e aí termina tudo, né? Acaba-se de vez, né? Bom, nós durante o tempo, Ana Clara perguntou, mãe, quanto tempo vai durar? Eu ainda não parei para fazer o curso todo, na verdade eu só fiz a primeira aula de hoje mesmo. Mas essa semana eu vou parar para fazer o restante do curso, mas eu creio que menos de 3 meses a gente não saia desse tema. Se a gente for entrar item por item, assunto por assuntinho, se a gente for de um modo geral, 1 mês e meio termina, mas se a gente for entrar item por item, estende-se mais, tá? Mas o que eu já falo para vocês, nós vamos começar de modo geral. Essa aula é uma introdução ao tema. Por que é importante introduzir? Porque nada começa do telhado se não tiver um bom fundamento.
Então a gente precisa ter acesso a esse bom fundamento, entender algumas teorias, entender algumas formas de interpretação, para que a gente possa então conseguir, né, crescer o nosso ensino. Mas tudo tem que ter primeiro uma base, tá? Até para vocês, quando vocês forem ler a Bíblia, vocês conseguirem já ter aquele olhar. Olha, esse versículo é escatológico. Olha, esse texto é escatológico. Que aí você já começa a conseguir identificar, lendo a palavra, o que é escatológico, o que não é. Aí a gente vai então ver alguns outros textos que vai abarcar essa questão dos últimos dias, que fala sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. O primeiro texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. De que texto aqui Pedro está citando? Lembra aí, Deide, tu que é o nosso estudioso. Então senta para você ouvir a aula, para você aprender. Joel! Dos profetas menores. Joel profetizou, né? Nos últimos dias haveria esse derramamento. Vai gravando esses textos, porque quando a gente entrar na discussão da análise escatológica que tem as escolas, tem pelo menos 3 ou 4 escolas de forma de interpretação escatológica, aí você vai entender a aplicação, tá? Você vai guardando esses textos, que aí você vai conseguir construir o pensamento junto comigo. Segundo texto, está em segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Pastora, a senhora é muito rápida, vou devagarinho, tá bom. Até eu achar o Timóteo já... Até eu achar o Timóteo, já leu, já passou, já foi. Timóteo é para o fim da Bíblia. Segunda carta, segunda. É cartas de Paulo. Aí você vem, estava em Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Chegou lá. Eu só sei com a musiquinha. Eu vou falando, mas na minha cabeça está a melodia. 2 Timóteo 3:1. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias, olha lá o termo de novo, sobrevirão tempos difíceis. Então o apóstolo Paulo já está apontando para últimos dias. Tiago, segue mais para frente. Já estava no Tiago? Então pronto, chegou aí, Tiago. Eu estava achando que era Timóteo. É tudo contigo. Tiago, logo depois de Hebreus, capítulo 5, versículo 3. Também vamos encontrar a expressão escatais emerais. Não sei se fala assim, tá? Perdão. Nunca fiz curso disso. Eu estava achando que estava já enfiada. Tô falando ali. Não, tô aqui. Quem não entende nada, parece que a gente sabe de tudo, né? Tiago 5, versículo 3. O seu ouro e sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, aqui essa mesma palavra, os últimos dias, tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Aí depois vai seguir, ele está falando nesses tempos do fim. E é interessante que Tiago escreveu isso há tantos anos, mas ele já colocava como sendo aqueles dias os tempos dos fins. Vai pegando essas deixas aí para quando a gente entrar nas questões das interpretações, tá bom? Ai, pastor, achei que a senhora já ia falar hoje do cavalo branco, ainda não.
calma, tá? Provavelmente quando a gente chegar a gente for pegar Apocalipse, a gente vai pular as 7 cartas, porque a gente já estudou as 7 cartas do Apocalipse, tá, irmão? Se o senhor tiver interesse, depois a gente retorna esse estudo, mas a gente já estudou as 7 cartas do Apocalipse, a gente vai pegar dali para frente, provavelmente de Apocalipse 4 para frente, tá? Próximo texto, Hebreus, volta aí, Hebreus, livrinho do lado. A gente também vai parar para estudar as 77 semanas de Daniel, que também é bem interessante. Aqui, antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Hebreus 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro. Aí você já vê, já está falando de últimos dias, escatais emerais. Há outras designações sobre, quando vocês forem ler a Bíblia, que também fala de últimos dias, vai marcando essas frases para vocês irem gravando. Ano aceitável do Senhor, Isaías fala sobre isso lá no Isaías 61. Quando surgir o ano aceitável do Senhor, já está falando, é um termo escatológico. Dia da salvação, tempo aceitável, dispensação da plenitude dos tempos, também está falando já, é um termo escatológico. Esse termo a gente encontra no Novo Testamento, em Efésios. Dispensação da graça também é termo de Paulo. Paulo, ele era bem escatológico também. Dispensação do mistério também é um termo escatológico. O tempo da oportunidade, o tempo sobremodo oportuno, tudo expressão de Paulo. O dia da salvação, expressão de Paulo. Tempos oportunos, também de Paulo. Paulo nos dá muito material de estudo. Tempos devidos. Aí lá vem Hebreus. Hoje, quando se fala o hoje de Hebreus, é um termo escatológico. O fim dos séculos é um termo escatológico. E por fim, palavras de João, a última hora também é um termo escatológico. Para que estudar escatologia? Aí vem um questionamento interessante, que eu quero direcionar vocês para esse pensamento. Para a gente entender o porquê estudar escatologia, primeiro eu preciso falar sobre missão. Qual é a missão da igreja? Para que Cristo, não foi nem Cristo, para que Deus constituiu um povo para ser seu? Porque tudo que a gente fala, irmãos, a respeito de igreja, a gente tem que pensar em relacionamento Deus-Israel, do Velho Testamento. Ali era o espelho do que Deus queria retratar para nós. Nós fomos aqueles que chegamos depois, né? Nós estamos ali na profecia de Jesus que fala: vocês irão até os confins da terra, né? Ontem eu tive a grande oportunidade de ouvir um grande teólogo vivo dos Estados Unidos que ainda está entre nós, que a maioria já faleceu, né? Ô Ana, pega para a mamãe ali o caderno lá dentro. E eu preciso passar um pouco dessa visão que esse homem ele deu pra gente. Os confins da terra, ele estava explicando que a forma com que os antepassados eles definiam o que é o confins da terra, porque se vocês já repararam que Israel está no centro da terra, Israel ele está no centro das nações. Deus escolheu aquele ponto onde Israel está para ser o centro, o exemplo, o espelho. Se você for pegar no mapa, o Israel fica bem no centro e em volta todo o restante, né? E quando fala de confins da terra, é daquele lugar onde está Israel, apontando para, inclinadamente para o sul, que vai terminar na Austrália. Então, os confins da terra
É Austrália. Para eles na Bíblia, né? Para eles na Bíblia. Mas nós somos os confins da terra, né? Para onde o Evangelho chegou. Mas a missão central, a vontade central do nosso Deus, quando Ele escolhe Israel como povo, quando Ele escolhe dar informações, dar leis. Por que Deus Ele deu leis? Quando Ele chamou o povo hebreu para tirar lá do Egito e constituir sobre a terra, por que Ele deu leis? Porque as leis, elas vêm para nos ditar, nos dar a direção de como a gente deve se comportar. Vocês já devem ter assistido filmes pós-apocalíptico, onde não tem um cenário de comando. E aí as pessoas ficam loucas, fazem o que querem, roubam, matam. E as leis vêm para dar direção do que é um comportamento adequado ou não para o ser humano. Então, quando Deus elege o povo de Israel da terra de Canaã, que é o centro da terra de Canaã, que é o centro da terra para quê? Para o povo de Deus morar. O que Ele esperava, dando ali aquele local e dando as ordens? Ele esperava que a missão do povo de Deus fosse viver de maneira adequada, conforme os ditames de Deus, para que as nações vissem e se sentissem atraídas para ter aquele comportamento. Quando a gente para estudar a história da Bíblia, por exemplo, a gente vai ver os povos todos deturpados, cometendo muitos pecados, atrocidades, idolatrias. E o que Deus ele esperava? Eleger um povo para que esse povo fosse o exemplo. Você vê, no próximo apóstolo Paulo ele fala: Timóteo, sê tu o exemplo entre os fiéis. É isso que Deus ele espera da sua igreja, para que a sua igreja seja um exemplo, para que o povo hebreu fosse um exemplo, o povo de Israel fosse um exemplo, uma vitrine. O que a gente coloca na vitrine? A gente coloca na vitrine o que temos de melhor, porque queremos vender, atrair os olhares. E Israel era a vitrine das nações, só que infelizmente Israel não foi obediente, e por muitos episódios a gente vê Israel falhando. Então a missão hoje da igreja, quando nós somos eleitos e a gente se reúne, por exemplo, para estudar a palavra, não é só para a gente ter conhecimento, para poder chegar em alguém e falar: eu sei mais, eu sei menos, é isso, é aquilo, mas é para que a gente acabe se tornando a cada dia mais um exemplo entre os fiéis. Então o estudo, ele nunca pode ser algo que vai nos levar à soberba, e nem vai nos levar a discussões de quem vai ou quem não vai para o céu, por exemplo, que é uma das coisas que acontece muito com pessoas que começam no estudo e aí começam a querer colocar normas, ditar normas para o céu. A gente tem que ter muito esse cuidado. O estudo nunca é para soberba, mas para que a gente possa entender, para que a gente possa ter conhecimento de falar do Deus que nós estamos propondo seguir, e responder com paciência e responder com propriedade às pessoas quando nos perguntam sobre Deus e sobre determinados assuntos. E a escatologia é um deles. A gente vai estudar sobre o fim, mas nunca pode ser para soberba, de maneira nenhuma. É para que a gente tenha sempre essa vitrine, para que a gente seja exemplo, para que a gente seja cada vez mais aprimorado para falarmos de Jesus. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui também é a respeito disso. Por que a gente deve estudar as profecias? A importância da escritura é estabelecida pelo fato de que 25% da Bíblia é composto de profecia. Já pensaste? 25% da Bíblia é só profecia. E por que a gente vai estudar essas profecias? Porque a gente tem que entender qual é literal, qual não é. E a maioria é literal. A maioria das profecias, elas são, muitas já se cumpriram, e a gente vai ver que existem algumas pessoas que dizem que, olha que doido,
Vou escolher bem as palavras. Olha que interessante. Existem pessoas que acreditam que a Bíblia já se cumpriu na sua totalidade. Já se cumpriu toda na época de Jesus. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pessoas já ouviram, Antônio, falar sobre isso? Tem muitos que defendem que já se cumpriu. Tem outros que defendem que o que está escrito na Bíblia são apenas alegorias. Vocês lembram o que é alegoria? Vocês lembram? O que é alegoria, Nana? Quando não é literal. Ah, que fofinho de mamãe. Fazendo a lição de casa, hein? Oh, é só um exemplo, né? Tem muitos que entendem que é só alegoria, que não vai ser realmente cumprido de forma literal. Tem outros que entendem que muita coisa é um tipo, né, que vai sendo concretizado, que a gente acabou de estudar sobre tipologia. A promessa de iluminação do Espírito Santo no estudo da profecia. Isso aqui eu achei uma das coisas mais bonitas. Quando a gente começa a estudar a palavra, a gente vai vendo que a gente vai ficando mais iluminado, mais aquecido e mais querendo conhecer sobre Deus. E quanto mais a gente estuda, mais pequenino o nosso ser se torna. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quão pequenino a gente é. Se o estudo da Bíblia está causando soberba em alguém, ela não está estudando de modo certo. Porque a Bíblia faz com que a gente diminua, ilumina os olhos do nosso entendimento. As profecias, elas vão causar influência nas pessoas que são descrentes. Como é que a gente convence alguém que ainda não teve o contato, o encontro com Jesus, para entregar a sua vida a Jesus, de que Jesus é o melhor caminho? Ontem um professor mostrou uma frase de um estudioso hindu, que ele falou assim: os crentes, nossa, isso mexeu muito comigo, os crentes, eles apresentam a Bíblia para nós aqui da Índia como um livro religioso. Esse estudioso estava falando. Só que a Bíblia não é um livro religioso, porque de livros religiosos nós estamos lotados. A Bíblia, quando eu a li, eu entendi que a Bíblia é um livro que conta toda a história da humanidade e que revela desde a criação até a soberania de Deus e o conhecimento do homem. E é espetacular esse conhecimento. Só que a maioria dos cristãos não fazem ideia do tesouro que tem em suas mãos. E aí me conflitou com a frase que eu ouvi de um humorista. Sou péssimo em guardar o nome, então não me cobrem quem é. Que ele disse assim: eu fico bobo de ver. Eu não sou crente, ele falou, eu não sou crente, não sou evangélico, mas eu fico bobo de ver como os evangélicos são descrentes da própria Bíblia. Porque eu sou apaixonado na Bíblia. Porque é um livro riquíssimo de sabedoria, de história, de conhecimento. E a maioria dos evangélicos não fazem nem ideia do tesouro que tem em suas mãos. Falei, poxa vida, você ouvir isso de uma pessoa descrente. É uma lição assim, você ouvir de um estudioso do hinduísmo lá na Índia. É uma lição assim, um tapa na nossa face, para a gente valorizar esse livro, realmente livro sagrado que nós temos nas mãos, de conhecimento, de sabedoria. Vou contar uma coisa para vocês aqui, abrindo um parênteses. Eu tenho percebido uma mudança gigantesca no Levi. Essa semana foi uma semana tão produtiva. A professora da escola elogiou, a professora da escolinha elogiou. Eu recebia várias reclamações da professora da escolinha. Na escola de futebol elogiou, mas ele vem mudando muito depois que nós começamos a fazer a leitura da Bíblia todos os dias. Ele lê a Bíblia todos os dias. Ele lê a Bíblia e ele ora, ele lê a Bíblia e ele ora. E você vai vendo o poder que tem, porque não é só uma leitura de um livro normal. Nós temos a leitura do livro da vida, que nos dá vida, nos dá iluminação. E essas profecias, quando a gente estuda, a gente tem conhecimento, a gente consegue falar com as pessoas que são descrentes com mais convencimento. É como, por exemplo, você já parou com um vendedor de verdade?
Você já foi atendido por um vendedor de verdade? Não é uma pessoa que vai para o comércio vender porque ele precisa ganhar salário, não. Estou falando de pessoa que sabe vender. Você já parou? Algum vendedor já te pegou na vida? Você não consegue sair do lado dele sem comprar nada. Você não consegue. E quando você vê, você fala, nossa, para que eu comprei tanta coisa? Porque o vendedor te convenceu. Eu tenho um na minha casa, meu tio. Pensa na pessoa que vende fruta igual água. Eu estava falando com a minha tia também é da feira. Só que eu acho que ela não é vendedora nata como o meu tio. Falei, tia, de sexta-feira o tio faz uma feira que é só ele na rua. A feira acabou, só tem a banca dele. Antes ainda tinha um legume, ainda tinha um pastel. O legume desistiu, depois o pastel desistiu. É só ele. Falei, tio, você não vai parar de vir aqui não? Ele falou, não vou não, porque o pouco que eu vendo aqui me supre o dia. Aí eu sempre vou lá pegar fruta de graça, podem ficar com inveja, não tem problema. Ele me dá caixas e caixas de fruta. Ele até fala, leva para dividir com alguém. Eu falei, tá bom, tio. Aí ele vai, aí eu fico lá vendo ele separar as frutas, fico vendo ele vendendo. Ele não faz venda de R$10. As vendas dele é de 100, 200, 300 de fruta. A pessoa chega a falar, não, Douglas, hoje eu só quero levar um melão. Ele, mas por que você não vai levar um mamão? Olha como tá bonito, olha esse morango, olha isso aqui, olha isso aqui. Aí ele vai colocando, a pessoa vai lá, ô Douglas, desse jeito tem como ver aqui, quanto deu minha conta? 120. Ele, pelo amor de Deus, Douglas. Aí vai embora xingando ele, na outra semana tá lá de volta. Aí ele chega, aí a pessoa chega e falou, veio para eu pegar tudo da sua carteira de novo. Aí a pessoa dá risada, voltei. E ele vende, ele fideliza, ele volta. Então assim, de 10 clientes que param lá no dia, ele fez R$1.000 brincando. E aí eu estava falando para ele, tio, e como o senhor precifica as coisas? Ele, aí você tem que ter um bom manejo. É nesse momento que muita pessoa quebra, porque você precifica o preço, você não faz o preço da coisa, você faz o preço do todo em tudo. Então, quando eu pego uma coisa aqui que talvez eu acho que não vai me dar muito lucro, eu pego esse preço, divido em tudo. E aí aquilo que eu vendi está me pagando esse que eu comprei. Eu falei, rapaz, o senhor é visionário. Por que o senhor ainda não é rico? Porque o homem é bom, mas o homem faz muito dinheiro. Faz muito dinheiro. Diga. Não sei. Aí, voltando. Do mesmo jeito, nós temos que ser no conhecimento de Cristo. Por que ele vende bem assim? Porque ele acredita que a fruta é maravilhosa, ele acredita que a fruta faz bem, que ele está vendendo saúde. E as pessoas, quando se deparam com pessoas que acreditam naquilo que está sendo dito, ela não consegue. Uma pessoa inflamada, ela vai inflamar o outro, seja para o bom sentido, seja para o mau sentido. Então que nós sejamos essas pessoas que vão estudar, mas para inflamar através das profecias as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa casa, as pessoas que chegam perto da gente. As profecias, elas também devem ser estudadas para a gente combater falsas interpretações dadas por seitas. Tem muita porta aberta que ensinam tudo deturpado. E se a gente não conhecer, a gente agarra aquele ensinamento e fala, nossa, é verdade. Só que a Bíblia nos ensina o que é verdade. A Bíblia nos conduz no que é verdade, né? E a gente tem que tomar bem, a gente tem que ter esse cuidado. Meu professor, ele sempre fala assim, cuidado também, você vai estudar a Bíblia, mas também não vai se levantar contra o teu pastor. Você vai aprender, mas também você tem que respeitar a autoridade que Deus colocou lá. Mas pode acontecer, por exemplo, de alguém ler um texto e ter uma interpretação errada. É nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes não é uma heresia. Vocês sabem o que é heresia? O que é uma heresia? A heresia não é só uma interpretação errada da Bíblia. Quantas vezes a gente já leu e interpretou errado? Eu tenho registrado um erro gritante que eu cometi antes de eu saber que estava errado. Fui dar uma entrevista para a revista Show da Fé. Eu falo, oh meu Deus, tinha que registrar logo isso.
Quando saiu a reportagem, eu aprendi que estava errado. Eu falei, não acredito que eu cometi esse erro, que eu nunca parei para ler esse texto e fiquei igual um papagaio ainda repetir na revista. Qual foi o erro? Eu usei aquela frase que todo mundo usa de Jó. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Quem nunca ouviu isso? Já ouviram? Sempre ouvi assim. Mas não é assim. Você fala isso. Não é assim. Eu trabalho com uma pastora Que fala isso sempre. Isso é uma das más interpretações que mais difundidas na igreja, principalmente no louvor. Porque é uma frase que todo ministro de louvor fala. Todo crente fala. E não é. Se você vai ler o texto de Jó, você vai ver que ele está falando de Leviatã. E está dizendo que na presença de Leviatã, na presença do Leviatã o negócio acontece. Não é na presença de Deus. E não é salta de alegria. Não é essa interpretação. Não é essa aplicação do versículo. Depois eu mando para vocês no grupo. Acho que a senhora comentou na aula passada sobre Eu sempre comento quando tem oportunidade. Então a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes é uma falta de interpretação, mas às vezes é heresia mesmo. Às vezes a coisa é herege mesmo. Deixa eu pensar aqui em alguma heresia. Pensa aí comigo, Deise, vê se você lembra de alguma. E é nesse ponto que a gente tem que ter cuidado. Sim, uma heresia das grandes, assim, gritantes. Batismo por mortos. As pessoas pegam ainda texto bíblico para dizer que você pode se batizar, por exemplo, do assunto que nós tivemos. Nossa, seria muito reconfortante para vocês que perderam pessoas tão amadas, dizerem, não, vocês podem se batizar pelo seu irmão e você vai salvar a alma do teu irmão no pós-vida. Tem muita seita que coloca isso, que é possível. Isso não é possível. A Bíblia deixa claro que uma vez que partiu, quem está lá não volta, quem está aqui não vai, e o momento da morte é o momento final e decisivo de destino final do espírito e da alma. Mas para uma pessoa que precisa desse conforto, essa heresia vem e abraça com força. Mas isso seria... Faz? Batiza por mortos? De bebê que nasceu e viveu alguns minutos, e aí depois tinha que batizar ou por 7 dias de morte, ou 7 meses, mas tinha que ser na conta dos 7. Aí por 7 dias, estavam lá jogando a água e batizando a criança, porque depois o espírito da criança chorava. Eu vi isso. Olha aí. Os mormons fazem isso. A coisa, eu nunca tinha escutado não na igreja católica. A senhora já viu isso acontecer. Isso é uma das heresias, uma situação herege no topo, né? E existem várias outras que acontecem. Mas enfim, e também o ensino nos ajuda a uma vida de pureza, uma vida de santidade. Porque se nós cremos nas profecias como sendo verdadeiras na Bíblia, a gente vai procurar não vacilar, para não ter o resultado que a Bíblia diz que tem quando se comete as coisas, né, ordenadas na Bíblia. Joia? No livro que eu mandei para vocês, eu quero pegar alguns tópicos lá. Eu tinha separado na apostila, mas eu quero incentivar você a ler. A ler. Esse livro que eu mandei aqui, Escatologia do Novo Testamento, é de Russell Shedd. Vocês já ouviram falar do Shedd? Já ouviu? Ele tem nunca, David. Você nunca viu a Bíblia de Estudo Shedd? Eu? Você nunca viu também, filho? Sim. Agora você está aprendendo, Shedd. Russell Shedd. Ele é boliviano que cresceu nos Estados Unidos, se formou nos Estados Unidos, se fez mestrando na Escócia e veio fazer missões no Brasil. E ele passou 30 anos ensinando na Faculdade Teológica Batista. Ele é um batista, defende, né, toda a doutrina batista. A única coisa ruim dos batistas, eu digo isso porque eu ouvi, ninguém me falou não, eu ouvi um batistão falando assim, batistudo.
que se chegasse no céu e ele pudesse ficar distante dos pentecostais, ele queria ficar. Se tivesse lá no céu uma área só para batistas, ele queria ficar lá. Esse já não vai para o céu. Não tem como a gente julgar se vai, se não vai. Essa parte aí quem julga é Deus. Mas tirando isso, a doutrina batista é uma doutrina fenomenal. A minha base é batista, né? Eu fiquei na Batista até os meus 15 anos. E esse Russell Shedd, esse livro é de uma escrita muito boa de ler. Eu estava dando uma lida nele hoje, falei, nossa, é um livro muito, muito tranquilo de ler, não é aquela escrita maçante, difícil, é uma escrita bem tranquila de ler. E faleceu tem pouco tempo, salvo engano foi em 2016, esteve entre nós evangelizando e ensinando no Brasil, é uma grande referência de estudo. Vocês têm que ter esse cuidado, não é? Dá uma dica para vocês, não é todo livro que se lê, só porque está numa estande de uma igreja. Não é todo escritor que você abre a tua vida para você ler. Eu fui ler Vida com Propósito, já ouviram falar desse livro? Cuidado. Cuidado. Porque eu encontrei nele uma poesia que dá para na época do Rio, foi tão bonito Então você tem que ter cuidado. Já ouviram falar de um livro de lealdade e deslealdade? Eu já apliquei, eu já usei esse livro. Mas depois que você começa a estudar, você fala, cuidado. É um livro que ensina sobre fidelidade, paternidade. Você tem que ter muito cuidado com isso. Hoje em dia tem muita igreja que está se tornando seita, de verdade. É igreja evangélica, mas está se tornando seita. Quando coloca a questão de você honrar o seu pastor como se fosse um ídolo, como se a palavra do pastor fosse maior do que a palavra de Deus. O respeito ao pastor, ele deve existir, como por exemplo, eu peço aqui na igreja, para os obreiros, me comuniquem quando forem faltar, mas eu não tenho autoridade de dizer, você pode ou não pode fazer isso. A vida é particular da pessoa. Não tem isso. Não pode existir esse tipo de coisa. Mas eu já vi pessoas relatando que o pastor queria mandar até na roupa que a pessoa vestia. Queria mandar dentro da casa, com quem casa ou quem não casa. Ou se está namorando, é obrigado a casar. Se está casado, tem que separar, porque esse casamento não foi Deus que deu. Eu vi um relato de uma mulher que meu coração ficou assim, passado. Ela casada, o casal apaixonado, mas a pastora teve um sonho de que aquele não era o marido dela, que o marido dela era o outro rapaz que estava na igreja. E essa pastora começou a infernizar tanto o casamento que se separaram. Se separaram e depois ela queria forçar a mulher a ter um novo casamento com essa pessoa com a qual ela sonhou. Um negócio assim é surreal. E se a gente não tomar cuidado, a gente cai nesses enlaces. Porque esse tipo de pessoa manipuladora, elas usam a palavra. Deus me disse, Deus me mostrou, Deus falou, Deus me revelou. Toma cuidado com isso. É uma coisa que a gente tem que trabalhar quanto cristão que estuda a Bíblia e que tem conhecimento de Jesus, é que quando Deus ele fala alguma coisa, ele não fala só de um lado, ele testifica em ambos. E não existe ninguém que é preferido de Deus. Não existe. Eu chego aqui, irmã, Deus me mostrou, mas Deus não falou nada com a senhora. Eu disse, não, eu também sou de Deus, Deus também fala comigo. Do marido dela, porque ela sofreu muito material e lá o irmão falou para ela que o casamento dela não era de Deus. Olha aí, Ela quando chegou em casa disse que já soltou os cachorros. É porque ela queria. Sem vergonha. Ela estava esperando a confirmação de Deus para meter o pé. Para meter o pé daquele casamento. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Uma vez eu estava conversando aqui com umas pessoas e eu estava dizendo para elas, o ambiente mais fácil de manipular pessoas é dentro de igreja.
Por quê? Porque todo mundo entra na igreja vulnerável. A gente chega na igreja doente, triste, desiludido. A gente olha para o nosso líder religioso como uma pessoa com uma conexão maior com Deus. E o brasileiro de modo geral, ele tem uma tendência a querer idolatrar algo ou alguma coisa. Você pode reparar. O brasileiro, ele é idólatra por si. Veja, muito difícil uma pessoa vai torcer para um time sem ser fanático. Muito difícil uma pessoa que vá gostar de um artista e que não, aquele artista não vai ser o seu ídolo. Você vê assim, já tem até o nome, é o meu ídolo, né? A pessoa que eu idolatro. O brasileiro tem muito isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o cristão, ele acaba transportando essa questão da idolatria para dentro das igrejas. E aí vai idolatrar pessoas, vai idolatrar líderes religiosos, vai idolatrar um comando que de repente não vem da parte de Deus. E a gente tem que tomar muito esse cuidado. Não que eu não vá gostar, não que eu não vá amar, mas não pode estar na posição de idolatria, né? Então, voltando a falar do Russell Shedd. O Russell Shedd, ele tem muitas... ele tem uma excelente referência, um excelente currículo, vida, de ensino, de conexão com Deus. Por isso, por que eu entrei nesse assunto? Vocês têm que tomar cuidado. Quando vocês forem pegar um livro, veja quem é o autor, veja qual que é a sua referência, veja se é uma pessoa que é aceita no meio acadêmico teológico como uma pessoa idônea para compartilhar determinado conhecimento, porque senão você vai começar a inserir conhecimentos dentro de você que não deveriam ser aceitos, né? E mais do que isso, o livro, ele é um apoio ao estudo da Bíblia, mas a Bíblia é o nosso livro superior, é o nosso livro, é o que a gente chama realmente de livro sagrado. A Bíblia é o nosso manual de vida. Então o livro, ele vem abaixo para dar um apoio, e vocês têm que tomar muito cuidado com o que ninguém é dono da verdade. A gente não sabe o que realmente estava no coração do autor quando ele escreveu determinadas palavras. Então não tem como dizer é isso e acabou, ou é aquilo e acabou. Eu tenho como dizer, essa corrente de pensamento é o que eu também penso que seja. Essa corrente de entendimento é o que eu também acredito que seja. Mas não dizer assim. Às vezes acontece muito isso, antigamente aconteceu muito isso. As pessoas brigavam, por quê? Não, porque o que está certo é esse, o que está certo é aquilo, no mesmo texto. E é possível ter essa interpretação no mesmo texto. Só que a gente tem que ter esse respeito, é o que no direito a gente chama de urbanidade. Você pode ter um outro pensamento, mas o nosso pensamento final é que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e que nós queremos e vamos morar num único céu. Agora, se lá vai ter diferença para o batismo, para a assembleia, não sei, não vai, ou se vai, não vai, ou vai, não sabemos. Chegando lá a gente vai saber. E vai ter milênio ou não vai ter milênio? Não sabemos, se não ter, ok, se ter, maravilha. Eu gostaria de viver o milênio com Jesus reinando aqui na terra, em paz, ainda governando as nações. Oxe, top demais. Jesus volta antes da tribulação, no meio ou depois. Eu prefiro que seja antes, mas eu tenho, não sei se vocês viram aquele rapazinho que estava com o missionário gravando, o branquinho, o Bovenzo. Eu e o Bovenzo já chegamos para conversar, e ele fala, não, eu quero passar na grande tribulação. Eu falei, você tá maluco, Bovenzo? Se você tá maluco, vou fazer igual. Vocês já viram o vídeo do macaquinho? A mulher vai jogar a banana. Eu dei tanta risada. A mulher vai jogar a banana pro macaco, o macaco tá assim com a mão. Aí ela joga a banana, bate no ferro, cai no rio. Aí o macaco olha pra ela e faz.
Eu dei tanta risada com esse vídeo. Ele aplaudiu, tipo, parabéns. Não fez errado. Eu olhei pra ele e falei, cara, então que podia ser assim, ó, eu vou, tu fica, quando acabar tu vai. Eu não quero ficar. Ele, eu quero ficar, eu quero ver como vai ser, eu quero passar. Mas cada um tem seu pensamento, cada um tem a sua linha. Isso vai me tirar da salvação? Vai me pôr na salvação? Indiferente. É como o teacher ele fala, se chegar no momento da grande tribulação e não for o arrebatamento antes, a gente vai olhar um para o outro e falar, e erramos. Agora vamos firme, segura aí que a gente vai enfrentar. Agora se for antes, a gente fala, ô glória, a gente sobe e diz assim, aleluia, leva mesmo, Jesus nos leva. E importante é que a gente vá com o Senhor Jesus. Então, prestem atenção, esse escritor, ele é uma boa indicação de leitura, tá? O chat. O outro que eu mandei também. Depois eu posso passar uma lista de escritores para vocês, são fenomenais. Tem alguns teólogos vivos, nossa, que eu sou fã demais. Elias Soares, já ouviram falar? Vocês acompanham a Rádio Musical FM? Não pega? Pegava antes, Agora não está pegando mais, é? Mudou de estação? A musical? Ele tem um programa que chama Debate, eu acho. Debate alguma coisa. Ele lidera esse programa na rádio. Ele é um escritor fenomenal. Fenomenal. Eu não lembro, porque eu vou indo no carro para lá e para cá, eu já vi alguma coisa, eu acompanho no Instagram às vezes, alguns debates. É legal esses debates, né? Muito bom. Tem os da HIT também, que agora eu nem sei como é que tá, porque eu não tenho televisão em casa, mas tinha do Heber Cocarelli, que ele levava também muitas posições de pessoas que iam lá debater. São coisas muito legais da gente acompanhar, para a gente vendo e formando o nosso entendimento. Esse Elias Soares, ele é fenomenal. Ele tem alguns livros que são maravilhosos. Tem um que ele escreveu que fala as curiosidades da Bíblia. Aí ele vai trazendo respostas a várias curiosidades da Bíblia. Eu tenho esse livro, se alguém quiser emprestado, eu empresto. 15 dias. Fazer igual biblioteca. Prazo de entrega. Mas é muito bom esse livro. Lá ele explica, por exemplo, o que era o canto do galo, quem são os descendentes dos gigantes de Gênesis 6, o que significa o fundo da agulha, o camelo passar no fundo da agulha. Tem várias explicações muito bacanas e pontuais lá. Mas então, vamos pegar aqui, o Shed, ele vai trazer, deixa eu ver aqui a página, sobre a questão da hermenêutica da interpretação da escatologia. No capítulo 1 mesmo. Porque no meio, ele vai falar aqui que no meio dos evangélicos existem muitas divergências na hermenêutica da escatologia. Um único assunto, vários eles vão interpretar de modo diferente. E aí tem algumas escolas que ele vai colocando aqui, alguns nomes que ele vai mostrando como é que essas pessoas defendiam. O primeiro que ele cita é Albert, não sei falar esse nome, Schreiner. Alguma coisa parecida com isso. Schreiner. Alguma coisa assim. Esse alemão, ele vai dizer que toda a interpretação escatológica que Jesus ele traz é realisticamente incorreta, impossível de se acontecer. Esse ele diz. Ele nem era crente, tá? Mas ele entra na discussão. Ele fala aqui assim, se cremos que Jesus e os apóstolos comunicaram a verdade, concordamos que devemos entender as palavras dele com o sentido que queriam comunicar, em vez de simplesmente espiritualizar seus ensinos sobre o futuro. O que Schreiner ele conclui? Jesus foi um apocalíptico iludido que esperava um fim cataclísmico, por meio do qual o reino de Deus seria inaugurado. E nada disso aconteceu. Encanta ou convence. Quem crê em Cristo confia na veracidade do seu ensino.
O que que ele diz aqui, para explicar para vocês? Que é uma forma, qual é a palavra, meu Pai do céu? É uma forma irrealista de você acreditar nas profecias de Jesus. Exagerada. Que não teria como, não aconteceu naquele tempo e não teria como acontecer da maneira como Jesus ele disse. É mais ou menos isso que ele está falando. Aí depois vem Charles Dodge. Esse aqui é um ótimo teólogo para vocês lerem, para vocês criarem ideias, tá? Ele tem um posicionamento um pouco diferente. Ele vem falando que o cumprimento da expectativa profética da esperança do Antigo Testamento, o reino de Deus prometido nas Escrituras já chegou em Jesus. Após sua exaltação, ele reina na glória. Jesus já está na glória. E as promessas sobre o fim já foram cumpridas na época de Jesus, para a elucidação da visão que o Novo Testamento apresenta sobre o futuro. Então Dodge, ele é da linha de que defende que toda a previsão escatológica do Novo Testamento já aconteceu em Jesus. Vocês já ouviram falar que inclusive o Apocalipse eles dizem que já se cumpriram, né? Já aconteceu. Já tudo que está ali já aconteceu. Que a gente já é um cenário pós-apocalíptico. Vou te explicar algumas coisas se a gente acreditar nessa linha, né? Enfim, aí vai de cada um. O próximo, que agora é a escola da... Cadê? Deixa eu achar. Já veio na reforma do século XVI, essa nova forma de interpretar a escatologia. Chama-se histórico-gramatical. E se distingue radicalmente do método alegórico ou tipológico. Lembra que a gente falou? O senhor sabe o que é alegoria e tipologia? A alegoria é como se fosse só exemplos. É uma forma alegórica, não é que vai acontecer literal. Me ajuda a pensar em alguma alegoria que eu dei em alguma aula para vocês. Me ajuda, lembre, vamos lá, alunos. Não me decepcione na frente do nosso novo integrante. Oi. O camelo é uma alegoria. Ó, tá vendo? A Nana tá me salvando. Te amo, Nana. É minha filha. Orgulho de mamãe. O camelo passar no fundo de uma agulha é uma alegoria. Não, porque a gente lembra do alegoria. A alegoria, ela é um recurso do português que te ajuda a dar um exemplo para mostrar outra coisa. O camelo no fundo da agulha não é exatamente o camelo no fundo de uma agulha do que a gente conhece. Vocês conhecem isso, né? Já falei alguma vez para vocês? A cara das duas aqui. Eu abri aqui rapidinho um parênteses. O que significa o camelo passar no fundo da agulha? Existia uma porta bem pequenininha que se chamava agulha no muro de Jerusalém. E quando o mercador ele chegava muito tarde e a porta principal já estava fechada, só podia passar por ali para entrar. Ou e era o tamanho de passar só um homem. O camelo não passava, ele não tinha condição de passar. Então ele estava falando, é mais fácil esse camelo, que geralmente, o que o dono fazia? Ele não entrava, ou abaixava o camelo, afundava para enfiar ele ali, era muito difícil de passar. Ou às vezes ele nem entrava se tivesse muita mercadoria, ele dormia do lado de fora da coisa. Ou forçava muito o camelo para ele passar naquela portinha pequenininha que era do tamanho de um homem. Vocês já viram um camelo, o tamanho que é? Eu tive a oportunidade de ver um camelo lá no Rio Grande do Norte. Na verdade, um dromedário, que é o de uma cocova só, que tem lá, né, no Morro do Careca. Você já foi lá? Tem lá no Morro do Careca, tem um dromedário. Eu vi ele de longe só. Eu não vou chegar perto, porque ali eu não ainda tinha um pensamento pequeno. Eu falava, ali não me pertence. Mas na próxima vez que Deus me der a oportunidade, eu vou estar em cima dele. Você sabe que tem coisas que a gente se priva, a gente não vai nem ver valor, porque a gente se sente pequenininho. Não cabe para mim. Quando a minha primeira faculdade, a pessoa falava assim para mim, vamos estudar, vamos fazer faculdade. Eu falava, não tem condição de pagar. Eu achava que a faculdade era caríssima. Falou, não, menino, vou te levar na faculdade, você consegue pagar R$250 por mês.
a minha primeira faculdade. Estou falando a coisa de 15 anos atrás. Era um valor assim, até um pouquinho, mas cabia dentro do meu salário para eu pagar. Fiz a minha primeira graduação. Nunca faria, porque o meu pensamento sempre foi, eu sempre ouvi, pobre não faz faculdade. Vocês também ouviram isso? Pobre não faz faculdade. Eu sempre ouvi isso, eu cresci com esse pensamento. Sou pobre, não vou fazer faculdade. Terrível isso. Mas aí Jesus foi vindo, mudando minha mente, trazendo pessoas, mas voltando para cá. E o tipo, o que é tipologia? Vou explicar bem resumido para o senhor. Tipologia é uma forma de interpretação da Bíblia, que não é nem alegórico, nem literal. Literal é quando é literalmente. Por exemplo, lá em Isaías, um filho nos nasceu. Ali realmente nasceu um filho, né? E o seu nome será... foi literal, nasceu de verdade, aconteceu. Ao que a gente leu em Atos, nos últimos dias derramarei o meu espírito. Realmente foi literal, Deus derramou o espírito dele em Atos para frente, realmente aconteceu. A tipologia é, no Velho Testamento, a sombra do que vai ser o Novo Testamento em Jesus. Um exemplo rápido para o senhor entender. Moisés é um tipo, uma sombra do que seria Jesus. Aquele que veio e libertou o povo do Egito, passou... Eu acho que na tipologia eu não falei isso para vocês. O batismo do povo hebreu, passando pelo Mar Vermelho, ali é tido como primeiro o batismo de todo o povo para entrar na Terra Prometida. Então a passagem pelo Mar Vermelho também foi um tipo de batismo, que foi concretizado no batismo de Jesus lá em João Batista, né? Então a tipologia é isso, é você olhar o Velho Testamento vendo Jesus em tudo, só que era pedacinhos. Aqui tem um pedacinho de Jesus, ali uma sombrinha, ali uma silhueta, ali uma forma. E no Novo Testamento, quando Jesus nasce e morre na cruz, ele concretiza tudo. E aquilo que era só sombra se torna real. O que Shed está falando aqui? Que nessa escola não é mais só um método alegórico tipológico para interpretar as profecias escatológicas, mas tem lições espirituais que não estavam nem podia ter estado na mente do escritor. Ele está dizendo que é o seguinte: há uma mensagem divina, histórico, gramatical, mas que também poderia ser interpretado além da mente do escritor. Temos um exemplo em Filo, famoso escritor da Alexandria no Egito, contemporâneo de Jesus. Ele encontrou no Pentateuco o idealismo platônico, através da alegoria que ele mesmo impôs sobre o texto. Como assim? Não sei qual foi esse texto, vai confundir. Mas ele leu um texto na Bíblia que ele falou assim: rapaz, isso aqui é uma ideia de Platão, daquela época, dos filósofos lá atrás. Então, uma forma de você pegar o texto e você interpretar que ali cabe uma ideia que existia na cabeça de uma outra pessoa ali dentro, entenderam? Eu estava com um exemplo aqui na cabeça, fugiu. Vamos continuar lendo que talvez volte aqui. O intérprete descobre na sua própria cabeça o significado do texto nas figuras imaginadas, de acordo com o ensino e quadro de futuros eventos que o intérprete pressupõe estar relatados na Escritura, em vez de ouvir a palavra de Deus vindo para nós por meio dos eventos e ensinamentos bíblicos. É mais ou menos assim, não, me perdoe se eu não estiver correta nessa minha interpretação, mas o que eu imagino? Nós, lendo a Bíblia, por exemplo, quando eu leio Zacarias, é coisa da minha cabeça, não sei se é de verdade mesmo, mas eu vejo em Zacarias televisão, eu vejo em Zacarias avião, eu vejo em Zacarias helicóptero. Por quê? Porque ele vai me descrevendo coisas que ele não sabia o que era. E quando tu pega uma descrição, por exemplo, Zacarias ele fala: e vi entrar um rolo voante. Já leram em Zacarias isso? Já leu nada? Não, ela olhou para mim e fez. Já ia falar: uau, mano, tá me surpreendendo. Vou pagar em. Olha, já ia registrar.
Vou pagar um curso de teologia para você também. Eu acho que lá você pode fazer isso no dia 16. Mas você vai lendo algumas coisas, alguns textos bíblicos, e na sua cabeça você vai formando uma ideia. Nossa, essa ideia tal cabe aqui nesse texto. Vocês já leram algum texto assim? Teve uma pergunta que eu estava vendo esses dias e estava falando sobre o Apocalipse, sobre o Egito, que foi quebrado, não sei o quê. Aí o cara foi fazendo a sua comparação com as torres gêmeas, que mora com os torres. Tá vendo? Essa aí é a interpretação gramatical. Você vai ler o texto e você imagina na tua cabeça a correlação com algum fato da história e você faz essa ligação. Você liga. Esse cara aí leu os chifres que se quebram, ele já lembrou das torres gêmeas, ele falou, uau, a torre gêmea está aqui em Apocalipse. Mas é possível? Pode ser. Se a gente for parar para pensar, João viu coisas que ele não fazia nem ideia do que era, não existia, não tem nem ideia. É uma discussão que a gente tem aqui com alguns não, eu não aceito que vai ser assim, mas na minha concepção, sabe, né, que eu vou falar? Não. Na minha concepção, quando fala e todo olho verá a volta de Jesus, na minha concepção está falando de internet. Por quê? Porque de que maneira Jesus voltará? Só se vocês forem adeptos do terra plana. Não me assusta. Ai, meu Deus, lá vem. Mas, por exemplo, a lua, todos veem a lua. Mas em tempo diferente. A lua que eu estou vendo, hoje em dia, de dia a gente também tem visto. Mas a lua que eu estou vendo aqui... É a mesma lua que você vê em Israel. Mas em horário diferente. Como é que Jesus vai aparecer? Eu vou ver. Mas Jesus pode ele não tudo. vai ficar 24 horas para o mundo girar e todo olho poder ver. Na minha concepção, será um evento pela internet. Pela internet todo mundo vê a qualquer hora. Na minha concepção. Virá como um ladrão. Mas essa é na primeira vinda. A primeira vez ele virá como um ladrão. Ele vem 2 vezes. A primeira vez ele vem como um ladrão e aí faz o arrebatamento da igreja. Esse é o meu posicionamento. Arrebata a igreja. Pum. Na segunda vez todo olho verá. É o fim. Quando ele vem e coloca os pés na terra. A gente vai chegar nesses pormenores para a gente ir estudando direitinho e lendo o texto bíblico. E assim, eu vou até evitar falar qual que é o meu posicionamento, tá? Durante as aulas. Eu vou evitar, por quê? Porque cada um tem que ter um livre pensamento de formar a sua convicção. Quando eu falo assim, eu penso assim, eu acabo trazendo você tendenciosamente para a minha visão. Sim. Porque se Deus ele controla, ele criou o tempo é dele. Só que aí é uma opinião dela. Biblicamente falando, a Bíblia não fala qual é o fruto. A Bíblia só fala que era um fruto proibido. E aí criou-se essa crença que eu posso até estudar para saber de onde que veio, que atribuíram para a maçã, né? Mas esse fruto proibido não tem como ser nenhuma das frutas que a gente tem hoje, porque era uma árvore exclusiva. Você sabe que no Jardim do Éden tinham 2 árvores plantadas e 2 com proibição. Há 2. O conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi o que Adão e Eva comeram, e a árvore da vida eterna. Que palhaçada. Eram 2. Comprou logo a outra. A outra já queria começar. Você já queria da vida eterna? Ficar todo mundo sendo imortal? Você queria ser imortal? Desculpa, foi inevitável. Não, eu não quero ser imortal. Nessa terra não, eu quero ser imortal no céu. Tem muita maldição. Não, mas seria uma vida boa se eles começassem outra, não seria não? Seria expulso também. Não podia, nem Não podia, era proibido.
Se bem que Deus falou da árvore do bem e do mal, Pelo né? menos isso eu não fiz uma escolha boa. Deus só fala pra ele Pra morrer. Não era pra comer nenhum, no final. Ó, o detalhe, ó, a proibição, verdade, ó, a proibição era para a árvore do bem e do mal. Quando o homem comeu e da árvore da vida eterna, eu acho que estava por lá, mas eles nunca tinham comido. Porque eles foram Eles nunca tinham expulsos justamente para não para sobreviver não a comer. comer. Então isso era cego também, né? Cego? Eles tinham uma visão diferente. Eles não enxergavam com malícia e maldade. A visão deles era uma visão diferente, sem malícia, sem maldade, tanto que eles não andavam com roupa e também não estranhavam de estar, né, com algo aparente. Aí o Adão, Eva, primeiro, né, come do fruto. Adão come do fruto, aí Deus fala, vou já expulsar para que não comam do fruto eterno e fiquem eternamente maus, para serem... Eu falei aquele na aula passada do exemplo de Satanás, ele quer ser igual, vai ser pecador eterno. Se comesse da árvore do bem e do mal, seríamos pecadores eternos, destituídos sem qualquer chance de céu. E Deus fala que expulsou e escondeu o Jardim do Éden. O Jardim do Éden ele é escondido e ele é guardado por um querubim, com uma espada flamejante, para que não seja encontrado. Mas esse Jardim do Éden ele ainda existe na terra. Deus não tirou ele da terra. Ele está oculto por esse anjo e a árvore está lá. Então assim, a gente crê nisso de modo literal, não alegórico. Pensa, você ia fazer uma viagem, tropeça e cai no Jardim do Éden. Já pensou? Eles dizem, tem gente que fazem expedição, isso. Olha, uma coisa eu falo para vocês. Nada na indústria de filmes é apenas ficção. Nada. Quando você vê expedições de Indiana Jones, esse tipo de coisa, é claro que eles aumentam muito, mas tudo tem um fundamento. Tudo tem um fundamento, uma história, tem uma mensagem. E a gente acha que é só bobeira, que é só ficção, mas tem muita coisa ali que está sendo mostrada pra gente e a gente está sem perceber. Quando você conhece a palavra, você começa a abrir a visão para esse tipo de coisa. Quando você conhece a palavra e você vai vendo, você vai olhando, você vai falando. Esse aí é uma teoria de Lilith. Que seria a mãe de Caim. Essa aí é uma teoria Por isso de que Caim Lilith. matou Abel. Lilith dizem que foi a mulher formada antes de Eva, mas isso aí, sabe de onde vem? Esse aí vem de livros apócrifos. E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o livro apócrifo, vocês sabem o que são livros apócrifos? Morte, né? São livros que foram escritos, mas não foram considerados pelo concílio, que teve um concílio papal, tal, para orarem a Deus e decidirem o que são livros canônicos e livros que não são canônicos. Então, tem muita coisa no livro apócrifo que é invenção. Então, quando Deus permitiu fechar a Bíblia da maneira como nós temos hoje, a gente só crê no que está aqui. O que está no livro apócrifo pode ser uma história, uma história, mas não acreditamos que seja verdade. Isso. Sim. Isso. Caim matou Abel. Aí a mãe pediu para que o filho saísse. Sim. Quando chegou lá na outra vida, tinha outra. Aí tem uma discussão sobre isso. O que a gente entende? Qual é a explicação mais lógica para a gente dentro do texto bíblico? É que foi acontecendo, naquela época os seres humanos viviam eram centenas e centenas e centenas de anos.
Então, para se constituir povo, não demorava tanto tempo, não tinha prevenção, a multiplicação era muita. E não tinha o pecado do incesto, porque não podia ter, só tinha Adão e Eva. Então, o que se entende? De Sete, que foi o terceiro filho que nasceu, espalhou-se a população pela terra, e Caim encontrou-se com essa população depois já de muitos e muitos anos e constituiu família. Não que já existia um povo povoando a terra naquela mesma época. Porque o que a gente precisa entender é que a Bíblia ela é atemporal. O que é atemporal? É fora do tempo nosso. Tem uma cronologia. Uma cronologia diferente. Então, não é escrito assim na ordem exatamente cronológica. Você vai na ordem da história do personagem. Caim vagou pela terra. Quanto tempo? A Bíblia não fala quanto tempo. Pode ter sido 400 anos, 500 anos, 700 anos. Eu não sei se a Bíblia fala quantos anos que Caim morreu. Deve falar, né? Não fala? Fala não, Leite. Eu realmente não me recordo desse detalhe. Mas a gente sabe que foram... Naquele tempo os homens viviam... Matusalém viveu quantos anos? 969. 969. Você pensa, 1000 anos. Aconteceu muita coisa na Terra. Então de Sete foi multiplicando, até que chegou a população em Caim, que andou-se pela terra. Tanto que a população encontrava com Caim e sabia quem era. Tinha a marca, mas além de ter a marca, tinha-se a história contada. Porque eu posso olhar para o senhor, por exemplo, Antônio, que eu estou te conhecendo há pouco tempo, eu não conheço a tua história. Eu conheço o senhor agora. Mas quem encontrava com Caim te conhecia. Então, se chegar alguém aqui que conhece a história, o senhor vai lhe olhar, mas já vai lhe olhar com o olhar da tua história. Não como nós que estamos te olhando, como um novo. O senhor entendeu? Acabou com tudo. Só sobrou a família de Noé. Isso. Aí um dos filhos dele saiu, aí encontrou já outra turma lá. Sim, acabou tudo já, né? Tinha outra. Esse aí eu tenho que ler quando eu estou lembrando bem dessa história. Mas provavelmente teve essa mesma dinâmica de multiplicação, de espalhando. Fala. Mas é porque se vivia muito tempo. Não fala com quantos anos morreu. Por exemplo, Com as irmãs. É esse entendimento que a gente tem. Que foi as irmãs que foram se multiplicando até gerar-se novos e novos povos. Do filho lá de Noé que saiu, mas tinha um lá que o homem estava envolvido dela. Esse aí eu não recordo de ler a história. Eu vou ficar como lição de casa para mim. Eu vou ler isso aí, semana que vem a gente vê de novo. Cã, Sem e Jafé. Foi o que viu a nudez do pai, né? Vocês conhecem a história bizarra por trás disso aí? Não é só viu e debochou. Dizem que ele... Meu pai, Vrau. É o quê? Frau. Lá ele. Entenderam lá ele agora? Quem o quê? Me explica. Esse homem que viu Noé desnudo, tem uma corrente que diz que ele não foi amaldiçoado só por ter visto, mas porque ele viu, deixa eu usar uma palavra menos forte, e abusou do pai. Abusou de Noé? Diz a corrente. Quem foi que fez isso? Faz sentido. Não lembro de quem, não lembro quem desses foi. Foi Cã? E aí ele se torna um povo amaldiçoado da terra até os dias de hoje. Por causa dele? Descendem dele? Eu nunca entrei na história a fundo de Cã. Mas como o senhor levantou essa bola, essa semana eu vou dar uma olhadinha nessa história.
Mas eu vou ver, eu ouvi numa discussão entre amigos, nós estávamos em roda de amigos conversando sobre isso, e um trouxe essa bola de que ele ouviu de alguma corrente teológica essa aí, para que houvesse essa maldição tão pesada sobre Cã, não foi só ter visto, mas foi ter consumado. Cã era filho de Noé. De Noé. É. Tem até algo interessante isso aqui, quando Noé abençoou sem Jafé e abençoou Cã, a partir de Cã que descem os povos que povoam Canaã também depois, sem Jafé, e Deus deu uma promessa sobre Abraão para subir, e eles acabam de ascender. Aí também tem uma história bonita. Você, você vai encontrar em Gênesis, do 1 ao 3, 2 vezes a palavra abençoa. Do Gênesis do 3 ao 11, você encontra 5 vezes a palavra amaldiçoa. E quando Deus chama Abraão, ele dá 5 vezes a palavra abençoa. Porque em Abraão, ele está desfazendo toda a maldição gerada lá atrás. Então, quando a gente fala da promessa, isso é muito forte. Eu vou estudar um pouco mais para ver se a gente traz esse conteúdo para a igreja. Mas, enfim, é um conteúdo mais de estudo, né? É um conteúdo mais de estudo. Tem coisa que às vezes eu quero falar para a igreja, olha assim, tem umas irmãs me olhando. Falei, não dá para liberar esse mistério aqui, porque senão os irmãos não entenderão. Não são todos que têm, né, esse entendimento para conseguir entender. Mas de pouco em pouco a gente vai soltando, né, em gotinhas. Mas Abraão, o plano de Deus em Abraão é quebrar toda a maldição que houve na terra. Por isso que até hoje a gente fala, em Abraão são benditas todas as famílias da terra. Porque Deus trouxe em Abraão a quebra de todas as maldições que haviam sido lançadas de Gênesis 3 ao 11. Então em Gênesis 12 começa-se um novo tempo para a humanidade, para a bênção. E aí entra o que eu falei para vocês na questão de que Deus chamou em Abraão o seu povo para ser vitrine de bênção para as nações. Porque quando a gente fala de Israel, a gente está falando da bênção derramada em Abraão, em Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão, fala, eu farei de você grandiosas nações. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então em Abraão, Deus vem quebrando. Abraão também é um tipo de Jesus, que vem quebrando toda a maldição. Por isso que a gente chama a bênção abraânica, né? A bênção de Abraão para todas as famílias da terra. Vamos voltar aqui para a escatologia. Rodemos, mas tudo isso para entender essa questão dessa outra escola que entende essa interpretação de modo mais gramatical, ou seja, vai mais do que a gramática passa para a cabeça de quem está lendo. Aqui fala assim, essa parte do texto eu achei muito importante. Ninguém que seriamente deseja entender a visão bíblica do fim deixará de perceber muitas profecias que predizem o futuro. Essas são geralmente marcadas pelo uso do tempo futuro, imperfeito no hebraico. Como a gente não sabe do hebraico, a gente acredita no que eles estão falando para nós, né? Um dia a gente chega lá para estudar hebraico também, né? Mas como se explica as passagens que dão a entender que haverá um cumprimento imediato e a profecia vem a se cumprir novamente um evento distante? Podemos citar Isaías 7,14. Vamos ver o que diz Isaías 7,14? Como evento em que o texto prediz o nascimento de uma criança que servirá de sinal para Acás, no século 8. Donald Hagner comenta: Mateus, porém, achando um sentido mais completo e profundo no versículo e também ajudado pelas traduções do grego, como também o nome Emanuel, argumenta que o nascimento de Jesus é o cumprimento daquilo que o profeta havia dito. Entendi que essa profecia de Isaías 7 profetizava uma criança para o rei Acás lá atrás, mas também profetizava sobre a ótica de Mateus a profecia do cumprimento do nascimento de Jesus. Aí a gente vê essa questão. Ela pode se cumprir em dois tempos. Se você for olhar a profecia, ela pode se cumprir não só uma vez, mas pode se cumprir em vários
vários tempos, dentro dessa escola. Então a gente tem uma escola que acredita que já se cumpriu tudo, outra escola que acredita que não tinha como se cumprir, que era uma coisa ilusória da cabeça de Jesus. Ele era tantã, eu acho que era mais ou menos isso. E outra que acredita que há de se cumprir uma ou duas ou três conforme a ótica de quem está e o momento da história em que se está. Aí qual é o que a gente vai aplicar? A gente vai estudando e aí vocês vão formando o pensamento de vocês, tá? Quando a gente chama para estudo, aqui a gente não está fazendo estudo, o senhor percebeu, de escola bíblica dominical. Aqui é um estudo um pouco mais para formar pensamentos. Quando vocês chegarem numa academia teológica, que eu espero que vocês tenham a oportunidade de fazê-lo, vocês já vão chegar meio que inseridos dentro de um contexto, porque é essa a proposta do que eu tenho trazido para vocês. Tanto é que quem começou do início, lembra que eu tinha muito mais pessoas, mas foram desistindo por conta disso. Porque eu não estou aqui para ensinar o ABC. O ABC eu ensino nos cultos. Só você vir quarta, sexta, domingo. Quarta-feira eu vou te dar o ABC da família. Na sexta-feira eu vou te dar o ABC do curso Fé. No domingo a gente estuda um pouquinho mais, mas ainda não consegui engatar o estudo que eu gostaria aqui na igreja, porque tem alguns que ainda precisam dessa coisa, mas a gente vai trazendo de pouquinho, mas na terça-feira eu consigo chegar um pouco mais, só que ainda não consigo tão profundo. Vamos chegar lá. Espero que nesse estudo da escatologia a gente consiga se aprofundar muito mais do que a gente está tendo condição de fazer, né? Por fim, se o meu modo de falar, porque na terça-feira o meu modo de falar muda um pouquinho, né? Que às vezes a gente usa umas palavras um pouco mais diferentes. Tiver muito difícil, vocês me avisem que a gente volta ao modo culto. Ao modo culto de falar. Mas a intenção justamente é essa, é para forçar a mente de vocês, para trazer uma forma diferente, palavras diferentes, porque se a gente não trazer esses desafios, a nossa mente ela não expande, ela precisa ser desafiada para poder expandir, tá? Futuramente, se eu tiver alguma aula muito top da faculdade, pode ser que eu compartilhe o link com vocês, mas não sei se eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. A interpretação errada aí. Dessas. Eis que está surgindo uma heresia. Ó, esse é um tema legal da gente estudar depois de a gente terminar, que é a eclesiologia. Eclesiologia é o estudo da igreja. E dentro da eclesiologia você estuda a questão de seitas, formação de seitas, para a gente começar a conseguir identificar, né? Achei muito legal nesse módulo, inclusive eu tenho até que assistir a última aula que eu ainda não vi, mas o comentário dos amigos falando, eu sempre fui muito incomodada, antes mesmo de estudar, quando eu vi igrejas com práticas judaizantes. O que é prática judaizante? É pegar práticas do judaísmo e colocar no culto cristão. Quem esteve aqui no culto da pastora Carolina viu ela falando do talit, que aí ela foi lá, assistiu o culto, o pastor falou assim, quem não tiver o talit não vai receber a promessa e a bênção de Deus. Ela, como assim? Eu preciso do talit para Deus falar comigo, sendo que é uma prática do judaísmo. Festas de tabernáculo, teoricamente não, na prática é um ótimo entretenimento. Vai ter na igreja a festa do tabernáculo, vai ter na igreja a festa dos pães, vai ter na igreja a festa. Eu vi isso muito em muitas igrejas, principalmente no Amazonas. O Amazonas está muita igreja judaizante, e sempre me incomodou. Na hora do culto, tem um dia que eu estava em algum lugar, eu falo assim, eu falo da gravação, depois ele põe na internet. Aí ele já sabe que eu fico bagunçando. Não, pode desligar para poder contar a história dele para vocês. Quem quiser ouvir, vem no curso.